Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui, 41 lives, né, gente? 41 momentos de reflexão da palavra de Deus, aprendendo, né, do Senhor. É muito bom poder estar aqui com você. Vai colocando aí, né, o seu seja bem-vindo, a paz do Senhor, né? As pessoas estão chegando aqui aos pouquinhos, amém? E glorificamos a Deus aí. Zezé aqui conosco, hoje primeira, né, Zezé? A Zezé, que Deus abençoe. Valéria Lima, o Senhor esteja abençoando. Temos já 6 pessoas entrando aqui conosco. A Luciene Duarte, a Sheila Reis. Gente, eu estou fazendo aqui a live pelo celular, porque hoje, quando eu tentei entrar aqui pelo meu computador, o Facebook disse que eu não podia mais está postando, porque pode ser fake news e tal, e tal, e tal. Bom, eles tentam de todas as maneiras impedir, né, a palavra de Deus, mas a gente não vai parar, né, gente? Graças a Deus a gente não vai parar. X também está aqui conosco, Regina Vieira, Sônia dos Anjos, Maria Amélia, Ana Virgínia, Jussara, Sheila, amém, Valberli, Regina Vieira, falei, não é? Amém. Maria de Lourdes, Deus abençoe. A Pri, Alessandra, Fernanda Dias, Carol Gouveia, Lúcia Campos, amém. Alessandra, Deus abençoe a todos e todas, amém. Elizabeth Cruz, Sueli Martins, amém. Evi Vidigal, Viviane Eloá, oi Vivi, tudo bem? Deus abençoe. Fabiana, Aline Lima, a pastora Márcia De Vita, amém. Márcia Cristina Monteiro, Deus abençoe. Flávia Souza, Marlene Lopes, Selma Afonso, aleluia. Que bom, né, Selma? Que Deus está fazendo maravilhas aí em Paraíso 1, né? Se Deus é fiel, né? Ele fala e ele cumpre aquilo que ele promete, né? Ana Lúcia, Deus abençoe. Tudo bem, Vivi? Deus abençoe. Então vamos lá, gente. Hoje, capítulo 5, 6 e 7, só 3 capítulos, né? Mas a gente já está nesse 4º livro, né, de leitura, o livro de Levíticos, né? Aprendendo sobre a lei. Só recapitulando, né? Que ontem nós estivemos lendo esse livro e aprendendo que Deus agora, que tira o Egito do coração do povo, da memória do povo, Deus agora vai implantar a semente da palavra através da sua lei, dos seus mandamentos, para que o povo se torne realmente povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Amém. Vânia Lamosa, o Gibson, Aurilene, minha amiga Ranúzia, Deus abençoe. Ione, Giselda, amém, gente. Quem mais aqui? Já somos quase 40 pessoas, não é isso? Alzeni, a Benedita do Carmo. Ok, vamos orar então. Pai querido, queremos te agradecer por esse dia que o Senhor nos deu, o dia de entrarmos na tua presença, de buscarmos a tua face, Senhor. Sabemos que as terras brasileiras, Senhor, celebram o mundo, celebram a carne, mas nós buscamos a tua presença. Por isso que o teu Espírito Santo venha nos orientar, nos guiar, nos conduzir, e que a palavra não se apague do nosso coração, Senhor, mas nós possamos ser crentes firmes, gerando uma igreja firme, Senhor, e que busca a tua palavra e que tem poder de Deus sobre a face da terra. Então fala conosco, Senhor, reina sobre nós. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Nossa irmã Selma, gente, é da igreja Jardim Paraíso 1, quase pertinho de Seropédica, né? E a igreja está vivendo um novo tempo aí, né? Com o pastor Selmo. As obras que Deus está fazendo lá, estava tudo parado, gente. E não é por questão de ter recurso, não. É só fé, né? É só fé. Deus é fiel. Louvado e exaltado seja o nome. Vai vir tempos grandes de Deus ser glorificado. Amém. Obrigado, Marlúcia. Recebo essa palavra aí, né? Renovação de força. A gente precisa mesmo, né? Então, gente, vamos ler a palavra? Vamos lá. Capítulo 5, preparou sua Bíblia? Prepare sua Bíblia ou o seu celular
né? Se você não quiser acompanhar lendo a Bíblia, só escutando, mas tenha sempre na mão um caderninho, tá? Para você como é que eu te digo assim, anotando aquilo que você acha importante, aquele versículo que se destacou. É assim que a gente fixa a palavra. Você já viu o quanto o nosso Deus, ele é didático, né? Como Deus é didático. Ele repete, né? E a gente vai vendo que o povo memoriza e aquilo vai seguindo de geração em geração. Hoje a gente é aquela geração do apertou um botão, a informação vem, né? Quem é da minha época lembra que a gente guardava telefone de cor, né, gente? Como é que a nossa memória era rápida, né? Como a gente guardava coisa. Hoje a gente não lembra nem do nosso telefone. Mas a gente precisa guardar a palavra no coração. Amém? Então vamos lá. Levítico capítulo 5, que tem aqui por tema, amados, Tereza Rosa. Amém, Tereza de Barra Mansa, da igreja de Roselândia. Deus abençoe a igreja de Roselândia e a sua vida. Amém? Então vamos lá, gente. Se alguém pecar porque sendo testemunha de um fato que viu ou ficou sabendo, não o quis revelar, mesmo sob ameaça de maldição, essa pessoa levará a sua iniquidade. Se alguém tocar em alguma coisa impura, como o cadáver de um animal impuro, seja de um animal selvagem, de um animal doméstico, ou de um animal que rasteja pelo chão, ainda que não se dê conta disso e se tornar impuro, então será culpado. Você vê que Deus, ele abomina, né? Que a gente toque coisas impuras, gente. Então você imagina aquilo que a gente já tem certeza que é do mundo, gente, né? Eu quero aqui só fazer assim, um parênteses, a minha forma de pensar, você pode concordar ou não, né? Óbvio, né? Todo mundo tem esse direito, livre-arbítrio, né? Mas assim, eu vi já pessoas com vício de drogas pesadas, e vi essas pessoas passarem, né, pelo tempo de tirar a droga, né, de se desintoxicar, né? E que bom, Ana Lúcia. Ai, legal. Agora, lembrando, gente, a Ana Lúcia está falando aqui que ela não está conseguindo acompanhar ao vivo, mas ela está assistindo os vídeos gravados. Bênção. E lembrando que tem os mesmos vídeos pelo YouTube, né? Que o nosso irmão Valberli, que está aqui conosco, ele disponibiliza pelo YouTube, né? Lendo a Bíblia com a pastora Marisol, tá? Só você entrar que você vai encontrar lá, né? Você vai encontrar lendo a Bíblia aí. Então, amados, como Deus se preocupa com essa coisa da gente não tocar no que do que é impuro, tocar no que é impuro. E eu me lembro desse rapaz que ele passou por um centro de desintoxicação, né? Graças a Deus, né, ele se desintoxicou, era bem grave o caso dele. E a gente estava numa festa de casamento de uma cristã, mas a família não era. E aí, vamos servir um espumante, que é uma forma de bebida, né? Champanhe, mas é uma bebida alcoólica. E as pessoas começaram aquele debate, pode ou não pode, né? E eu falei assim, olha, gente, não pode e nem deve. Eu falei, porque uma pessoa, por exemplo, que já foi viciada, mesmo que seja em droga pesada, porque tem vários tipos de droga, né? A bebida, né? O cigarro, a cocaína, o crack. Eu falei, se essa pessoa, ela tomar uma bebida alcoólica, ela aciona o espírito de vício. E mesmo que ela esteja liberta, né, e desintoxicada, vai voltar com toda a força, porque o nome é espírito de vício. Então não importa qual é a forma como a pessoa se vicia, se é cocaína, maconha, cigarro, né, se é cerveja, né, seja o que for, tudo o que o Satanás usar para viciar qualquer outra pessoa vai acionar, né, um espírito de vício. E esse rapaz estava nessa festa. E a mãe veio falar comigo e disse assim, alguém ofereceu a ele
um espumante e ele bebeu. Falei, não devia ter feito, porque ele está saindo, né, de uma desintoxicação, não devia ter feito. E fui até a mesa do rapaz falar com ele, e eu falei, você não devia ter tomado essa bebida. Ah, não tem nada a ver, pastor, eu era viciado em cocaína. Eu falei, o que você não entende é que o espírito de vício é o mesmo, não importa qual seja, né? Tudo aquilo que a pessoa faz compulsivamente sem parar é do espírito de vício. Aí eu falei com a mãe dele, fica de olho, porque não vai demorar, ele vai sair daqui e ele vai voltar para o vício. E justamente, eu fui embora da festa, quando eu vi que estavam servindo espumante, eu me retirei, né? E esse rapaz que bebeu uma tacinha, inocente, né? Quando deu um certo horário, ele disse para a mãe que ele ia em algum lugar e voltaria logo. Ele levou 5 dias para voltar. E foi encontrado dentro da favela, completamente drogado. Para a misericórdia do Senhor, esse jovem se libertou. E não só se libertou, né, como hoje é um pastor, né? Mas, para você ver, amados, como que quando Deus diz assim, não toque em algo impuro, é para não tocar. Tocar é a coisa mais singela, né? Você vai lá, curiosidade, você dá um toquezinho. Só um toquezinho. Mas só isso já é suficiente para contaminar. O verso 3 diz assim, se tocar a impureza de uma pessoa, seja qual for a impureza com que se faça impuro, e não se der conta disso, ainda que você não entenda, ainda que você não se dê conta, né? Mas ficar sabendo depois será culpado. Então, no caso, aquele rapaz ficou sabendo. Se alguém jurar de forma precipitada, dizendo que vai fazer uma coisa má ou boa, seja o que for que alguém pronuncie de forma precipitada com juramento, e ele não der conta disso, mas ficar sabendo depois, culpado será numa dessas coisas, seja para o bem ou para o mal. Quem for culpado numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, essa pessoa trará ao Senhor do gado miúdo uma cordeira ou uma cabrita, como oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado. Né? A gente vai ver várias orações nos salmos de Davi dizendo ao Senhor, né, que o Senhor o perdoe até pelos pecados ocultos ou os pecados que não lhe chegou ao conhecimento. Aqui está, amados, uma advertência, né? O texto do capítulo 5 vai dizer casos em que é preciso oferecer sacrifício. E você nota que aquela pessoa, ela estando consciente ou ela não estando consciente. Mas quando ela percebeu o que fez, ela deve, né, de oferecer o sacrifício. E o sacerdócio fará expiação. E aí será expiação pelo pecado. E será perdoado, né? 7. Se as suas posses não lhes permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor, como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolinhas e 2 pombinhos. Um como oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. Entregará as 2 aves ao sacerdote, que primeiro oferecerá a ave que é oferta pelo pecado. Primeiro, né, o pecado precisa ser expiado. O sacerdote destroncará a cabeça da ave sem a separar do pescoço. Você vê, o procedimento não muda. Do sangue da oferta pelo pecado, aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue fará correr da base do altar, é oferta pelo pecado. E da outra ave fará um holocausto, conforme o estabelecido. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará oferta pelo pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então a pessoa que pecou trará por sua oferta 2 litros da melhor farinha, como oferta pelo pecado. Não derramará azeite sobre a farinha, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregará a oferta ao sacerdote, e o sacerdote pegará um punhado da farinha como porção memorial e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É oferta pelo pecado.
Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará oferta pelo pecado que cometeu em alguma dessas coisas, e o pecado lhe será perdoado. O restante da farinha será do sacerdote, como no caso da oferta dos cereais. Verso 14. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer ofensa e pecar de forma involuntária nas coisas sagradas do Senhor, trará o Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a avaliação em prata, segundo o peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Assim restituirá o que tirou das coisas sagradas e ainda acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por essa pessoa e o pecado lhe será perdoado. Né? Do que esse texto está falando, gente? Né? Uma ofensa é você, de forma, ainda que você diga que foi sem querer, foi involuntário, né? Eu não parei para pensar e eu usei do recurso da casa de Deus, né? Eu cometi essa falha, eu tirei da casa de Deus. O Senhor está falando que essa pessoa carregará sobre si uma culpa. E ela tem não só que se avaliar e levar a oferta, né, para o sacerdote sacrificar e a culpa ser tirada, como ela ainda tem que restituir o que tirou das coisas sagradas do Senhor e ainda acrescentar a quinta parte. Você vê, amados, como é que a coisa é séria diante de Deus. Você está vendo aí? Você sabia disso? Né? Eu mexi aqui no dinheiro, estava uma coisinha bem simplesinha. Eu sou aqui tesoureiro da sociedade e eu mexi, porque eu estava precisando muito, tinha que pagar aquela conta. Amados, não pode, porque não é seu. E tudo que a gente mexe que não é nosso, é roubo, gente, é roubo. Olha, o irmão Moacir de Rodrigues, em Paraty, falou que a internet está muito lenta. Moacir, se estiver lendo, você pode entrar amanhã, tá? Que vai ficar lá no meu Facebook. Ou você pode também entrar, né, pelo YouTube. O irmão Valberli, ele viabiliza aí, né? Viabiliza aí para as pessoas poderem ver, tá? Então, fique em paz, você vai conseguir ver, em nome de Jesus. O inimigo está tentando de tudo, né, gente, para nos parar. Eu nunca vi isso. Facebook diz que eu não posso, né, continuar transmitindo, né, porque pode ter o risco de eu estar aqui com fake news ou coisa parecida, né, porque são muitas lives, né. Estranho isso, né, gente? Mas consegui pelo telefone, bendito seja o nome do Senhor. Mas você está entendendo, gente, como é sério essas coisas para Deus? Não se toca naquilo que é de Deus. Mas aqui está dizendo, porque Deus tem conserto para tudo, que se acontecer dessa pessoa fazer essa ofensa à casa de Deus, né, ao que é sagrado para o Senhor, tem como consertar. Né? Vai fazer expiação pelo pecado e ainda vai acrescentar o que tirou e a quinta parte mais, né? Então a gente não tem que mexer no que não é nosso, gente. Tá bom? Não é seu. Alguém está confiando a você um recurso, uma tesouraria. Isso é muito sério, né? Aqui fala até que foi involuntário. De repente a pessoa nem percebeu que estava mexendo. Mas isso não isenta. A Bíblia diz que aqui a pessoa se faz culpada. Agora vamos lá no sacrifício pelo pecado involuntário, né? Aquele verso que nós lemos do 14 até o 16 é o sacrifício pelo sacrilégio, né? Você mexer nas coisas sagradas do Senhor. Agora vamos ver aqui o sacrifício pelo pecado involuntário, verso 17. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não se tenha dado conta disso, será culpada mesmo assim e levará à iniquidade. Eu não sabia que era errado. A culpa já está lá, tá, gente? É assim que é claro. E aí o verso 18 continua assim. E do rebanho
trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a avaliação feita, para a oferta pela culpa, e o sacerdote por essa pessoa fará expiação, no que se refere ao erro que, de forma involuntária, cometeu, e lhe será perdoado. É oferta pela culpa, pois certamente se tornou culpada diante do Senhor. Então, não é só culpada diante da lei dos homens, tá, gente? É culpado diante do Senhor. Verso de número 1 do capítulo 6. Sacrifício pelos pecados voluntários. Falamos pelo pecado involuntário. Agora vamos ver os voluntários. O Senhor falou a Moisés dizendo: se uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, negando ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou como penhor, ou se roubar, ou se tiver usado de extorsão para com seu próximo, ou se tendo achado um objeto perdido, negar com falso juramento que o achou, ou fizer outra coisa de todas que se costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, essa pessoa restituirá aquilo que roubou ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente. Restituirá por inteiro. E a isso ainda acrescentará a quinta parte do valor daquela coisa. Entregará isso àquele a quem pertence no dia em que trouxer a oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, devidamente avaliado. Para a oferta pela culpa, trará o carneiro ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por essa pessoa diante do Senhor. E ela será perdoada de qualquer dessas coisas que fez e que a tornou culpada. Então, né, se a pessoa mentiu, né? Você viu aqui, eu deixei meu chapéu e não vi não sei não. Aí leva para casa. A palavra está falando, amados, aqui ó, verso 3. Se tiver achado um objeto perdido, né? Mas você viu a pessoa procurando e você faz de conta que não viu, né? Isso é um pecado voluntário. Você sabe que está errado, mas está fazendo. Ele está dizendo aqui, a pessoa é culpada e ela precisa oferecer sacrifício, né? Para que ela possa ser perdoada daquilo que ela fez. Verso 8. A lei a respeito do holocausto. O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã. E o fogo do altar nunca poderá ser apagado. Guarda essa frase aí, gente. O fogo do altar nunca poderá ser apagado. É verdade, Selma, né? O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois despirá suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar e não deve ser apagado, né? Então, no caso, o holocausto é o lugar do sacrifício, né? É o lugar onde a culpa era expiada, né? Os holocaustos eram queimados e a culpa, né? O pecado era perdoado. Então a palavra está dizendo, gente, que o altar, ele nunca pode se apagar. Ou seja, a gente tem que estar constantemente diante de Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Tem crente que só vai pedir perdão pelos pecados no dia da Santa Ceia, como se não cometesse pecado. E a gente comete pecado até por pensamento, gente. Então a gente tem que estar em constante vida de oração e confissão. Sonda-me, ó Deus, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau
Essa era a oração, amados, do salmista. Olha, se há em mim algum caminho mau, e se houver esse caminho mau, que o Espírito Santo nos convença do pecado e da injustiça, porque a gente peca até por pensamento. Você está entendendo isso, gente? Então, constantemente não pode se apagar. Você não pode esperar só a Santa Ceia para você confessar pecado. Aqui fala, né, que o fogo não podia ser apagado e logo pela manhã o holocausto tinha que ser entregue no altar. Então, pela manhã, a gente já tem que estar com vida de oração na presença do Senhor, gente, né? Tem gente que só ora, né, quando a batata esquenta. Aí a gente vê que às vezes as pessoas estão saindo de uma luta e no meio daquela luta já está entrando em outra luta, e mais luta, e mais luta, e mais luta. Mas por quê, gente? Por quê? Porque não tem mais esse reconhecimento do pecado, né? A gente precisa constantemente confessar pecados. E Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e de toda a injustiça, né? É verdade, Rosane. Se a gente falar que não tem pecado, é mentiroso, né? Ah, eu sou tão legal, sou tão boazinha, ajudo todo mundo. Mas, gente, a gente é pecador. Se fosse por nós mesmos, a gente não teria redenção. É que Jesus deu a vida dele por nós, para apagar os nossos pecados. Você está entendendo, né? Então vamos ver agora no verso 14, a lei a respeito da oferta de cereais. Esta é a lei a respeito da oferta de cereais. Os filhos de Arão a oferecerão diante do Senhor, diante do altar. Um dos sacerdotes pegará um punhado da melhor farinha da oferta de cereais, com o seu azeite e todo o incenso que está sobre a oferta de cereais, e o queimará sobre o altar, como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta Arão e seus filhos comerão. Deve ser comido sem fermento, em lugar santo. No pátio da tenda do encontro comerão. Isso não poderá ser preparado com fermento. É porção das minhas ofertas queimadas, que dei aos sacerdotes, coisa santíssima é. Como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todos os homens que são descendentes de Arão podem comer da oferta de cereais. Estatuto perpétuo será para as gerações de vocês, dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nela será santo. Deixa eu fazer um parêntese aqui, gente, porque muita gente não sabe. Por isso a irmã Sônia Pimentel, a diaconisa, ela tem se especializado em dar um curso, né? Que ela aprendeu lá também, né, no diaconato, também aprendeu comigo, né, nos anos em que a gente serviu junto ali em Auma, né? O que é de Deus, né? A mesa no altar é de Deus, tudo que está no altar é de Deus, tudo é santo para o Senhor, né? E a gente não pode tratar como se fosse, por exemplo, uma mesa qualquer, né? Onde eu posso botar meu celular, onde eu posso botar meu copo d'água, né? Não, aquilo tudo é especial para Deus. Então quem faz o curso com ela vai aprendendo sobre santidade, aquilo que é santíssimo, né, para o Senhor. E aí a gente precisa, amados, levar essas coisas muito a sério. Então, o que é o meu parente? Por exemplo, Santa Ceia, pão e suco de uva, certo? Quando a gente termina a Santa Ceia, sempre sobra, né? Sobra na bandeja, né? Tem pastores como eu, que gosta de levantar uma taça, né, com suco de uva, né? Este é o meu cálice, a gente faz esse memorial. Tem o pão, que eu, por exemplo, eu gosto de partir o pão, né? E como eu gosto de partir o pão, o pessoal do santuário sempre bota um pãozinho, tipo pão suíço, mais fácil de cortar, para que eu possa cortar. Quando a gente termina a Santa Ceia, tem igreja que dá para todo mundo a Santa Ceia, como quem está dando banana, gente, né? Tem pessoas que vai lá comer da mesa do altar, e pessoas que mesmo que tomou ali a Santa Ceia e tudo, às vezes não tem uma prática de vida realmente na presença do Senhor. Então, quando você come e bebe sem discernir o que está fazendo, você vai comer e beber condenação para si próprio.
quem poderia comer aqui da farinha? Só quem poderia comer era Arão e seus filhos. Ou seja, o sacerdote, ele pode comer daquele pão da Santa Ceia, ele pode beber do pão da Santa Ceia, mas as outras pessoas não devem fazer isso. Se aquele cálice não foi usado, né, não caiu nenhum mosquito ali, você pode colocar de novo dentro da garrafa de vinho. E o que sobrar, amado, se leva em água corrente, a bica é água corrente, né? E se joga em água corrente ali, não se joga fora no lixo, né? Ali, sabe? E o pão se dissolve na água para que a água corrente leve. Isso é temor a Deus, porque aqui está falando coisa santíssima é. E você, né? Todos os homens que são descendentes de Arão podem comer da oferta de cereais, os seus filhos poderiam comer, mas os outros não poderiam comer disso. Então tem pessoas que ficam doentes fisicamente, outras ficam até doentes espiritualmente por não discernir isso, né? Você vê que aqui tem expiação até por um pecado que a pessoa não sabe que cometeu, mas ainda assim é pecado. E a palavra diz que a culpa vai ficar sobre essa pessoa, né? Então, não faça isso. Se você vê alguém fazendo isso na sua igreja, chame atenção. Amém, amado? As pessoas estão perdendo o temor pelas coisas de Deus. E Deus está deixando aqui bem claro que quando a pessoa ela faz isso, ela fica debaixo de uma condenação de pecado. E aqui o texto diz, é pecado diante do Senhor. Ah, o meu pastor não falou nada disso, né? Ah, ninguém nunca me falou nada disso, tem nada a ver. Já falei a vocês que toda vez que alguém falar tem nada a ver, quando tem tudo a ver. Amém? E a gente precisa ter muito cuidado com quem mexe nas coisas do altar, hein, gente? Em primeiro lugar, a pessoa que mexe nas coisas do altar, ela tem que viver vida na presença de Deus e ela não deve, amados, estar de forma alguma cometendo qualquer pecado, porque tem gente que acha que o pecado já virou amigo, então já perde o temor, né? E outra coisa importante para quem trabalha no altar, seja levita, seja o que canta, seja o que faz a mesa do santuário, seja o que dirige um culto, amado, a gente precisa ter o temor de Deus, de quando a gente toca nas coisas do altar, né? A gente precisa ter todo o cuidado. Todo o cuidado. É santíssimo para o Senhor. A gente pode estar aqui dando de ombro, dizendo que não tem nada a ver. Mas isso não isenta a nossa culpa diante de Deus. E é por isso que às vezes uma igreja fica debaixo de maldição. É por isso que às vezes uma pessoa, uma casa fica debaixo de maldição. Entende? Aquilo ali, ó, é santo para o Senhor. Tanto tem que ter temor para fazer, quanto tem que ter temor para descartar, caso não tenha sido usado plenamente. Então a gente tem que mais ou menos até calcular, né? Para não faltar na mesa da ceia. Mas também não sobejar tanto e acabar sendo um desperdício. Amém? Então, não despreza como? Pega o pãozinho da ceia, né? Geralmente tem gente que corta quadradinho, bota numa bacia com água, a água correndo, e você vai dissolvendo, e você vai descartando em água corrente. É a água corrente que tem que levar, tá ok? Mas não sai dando para todo mundo dentro da igreja não, tá, gente? Até para criança, mas pastora, criança é inocente. Criança não mente não, gente. Tem criança que fala até besteira, fala até palavrão, porque ouviu o adulto falar. Ah, mas ela não sabe o que está fazendo. A gente está vendo aqui que tem pecado, que tem gente grande que também não sabe o que está fazendo. A gente só tem que ter muito cuidado, gente, porque as coisas de Deus são muito sérias, tá bom? Então vamos lá. Oferta na consagração do sacerdote. Agora no verso 19, capítulo 6, tá bom? Espero que eu tenha contribuído aí para você, né? O que fica na garrafa, gente, pode guardar na geladeira, tá? Não tem problema, tem prazo de validade.
né? Mas evita que seja adulto, seja criança, né? Fique tomando. O pastor pode tomar? Pode. O pessoal tem o hábito lá na minha igreja, já leva a taça, coloca lá no meu gabinete, né? Então, assim, quem é pastor, né? Quem é diácono, os sacerdotes do altar, né? Pode comer da mesa do Senhor. Mas a gente precisa ter prudência com aqueles que nem sabem o que estão fazendo, né? Imagina, né, gente? Isso que eu ia falar que eu acabei aqui me esquecendo. E outra coisa importante de quem ministra no altar, seja para montar uma mesa, seja para pregar, seja para dirigir um culto, seja dizimista fiel. Seja dizimista fiel. Quem não dizima, a gente vai aprender isso lá no livro de Número, tá, gente? Quem tem a mão torta não pode servir o pão de Deus. Eu vou deixar para essa época que a gente estudar Números. Mas o dizimista, né, a mão, em vez de estar assim, ó, para dar para o Senhor, a mão está torta. Ó. Não quer dar ao Senhor. Mas eu acho que eu ganho pouco. Deus não está falando para você ser dizimista porque tu ganha muito. O dízimo é porcentagem. A porcentagem de muito é muito, a porcentagem de pouco é pouco, mas é dízimo, né? Então, se você serve o pão de Deus, se você é ministro no altar do Senhor, seja fiel dizimista. Leonice, é mesmo, né? As pessoas estão subindo no altar para tocar, para cantar, para dançar e são infiéis. Tem que ser fiel dizimista, amém? E o suco que sobrou pode ser usado, sim, na próxima ceia. Você guarda na garrafa direitinho. Lá na minha igreja, eu tenho um refrigerador daqueles pequenos no meu gabinete, o pessoal guarda lá. Né? Para ninguém que for na cozinha fique tomando da ceia sem saber, né? Que aquilo é da ceia do Senhor. Então fica guardado, separado. Mas na minha igreja a geladeira é coletiva. Aí você bota lá, né, um esparadrapo, uma etiqueta, aí você bota lá, Santa Ceia, não mexa, né? Não mexa, né? Tá, gente? Tem muito cuidado com isso. Por quê? Porque mesmo que você não consagrou o que estava lá na garrafa, se você botou a sobra ali dentro da garrafa, o que sobrou estava consagrado. E você vê que aqui mandava trazer uma quantidade de farinha, sem fermento. Só uma parte, que era um peso específico, era queimada como oferta ao Senhor. O resto era dado ao sacerdote. Mas ainda assim, ninguém podia tocar naquela oferta que sobrou. Somente o sacerdócio. Porque era santíssima ao Senhor. Tá certo, gente? Sim, exatamente, Rosani. Todo mundo que quer estar no altar do Senhor tem que ser dizimista fiel. Claro, com a exceção de quem não tem emprego, né? Mas tem pessoas, gente, que não... Por exemplo, eu sei que aqui não é a respeito disso, mas já que surgiu dúvida. Por exemplo, tem pessoa que não é dizimista, porque ela diz assim, eu não tenho emprego, como uma mulher do lar, por exemplo. Mas o esposo entrega na mão dela, todos os meses, uma quantia para fazer feira, uma quantia para ir na compra do mercado, não é verdade? E essa pessoa administra esse recurso. É o que vem na sua mão. Então, o seu marido deu lá R$50. Seja fiel, dê R$5 de dízimo ao Senhor. Sabe por quê? Porque veio na sua mão. E você vai ver que você vai fazer suas compras e ainda vai sobejar. Porque é princípio. Você está exercendo fidelidade a Deus. E todo mundo tem como ser fiel a Deus. Não tem isso, eu ganho pouco. Se Deus quisesse que eu fosse dizimista, Ele tinha que ter aumentado, né, a minha aposentadoria. Não faça isso, irmão. Isso é espírito de rebelião. E a Bíblia diz que o espírito de rebelião é semelhante ao espírito de feitiçaria. Tá? Então faça o seu melhor para Deus. Se estava errando e não sabia, peça perdão, né? Você aprendeu aqui a pedir perdão pelo pecado involuntário, eu não estava sabendo, mas agora faça o que é certo, tá, gente? Né? Prepara lá o pãozinho da Santa Ceia, né? Mas na minha igreja eu não preciso usar um pacote inteiro de pão plus vita. Ok. Quantas
bandas de pão vai usar? Vem 20. Quantas vai usar? 10? Então você separa aquelas 10 você corta, prepara tudo direitinho, a outra você bota para o uso comum. Mas aquela que é do Senhor, você já sabe, né? Como é que você vai diluir ela lá na água se ela sobrar. Tá certo, gente? Tá bom? E qualquer dúvida, pergunta aí que a gente... Eu hoje estou conseguindo ler porque meu celular está bem perto aqui de mim. Mas Deus sabe tudo, né? Então vamos lá. Oferta na consagração dos sacerdotes. O Senhor disse a Moisés, verso 20: esta é a oferta de Arão e de seus filhos que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido: 2 litros da melhor farinha pela oferta contínua de cereais. Metade dela será oferecida pela manhã e a metade à tarde. Será feita numa assadeira com azeite. Traga bem amassada. Em pedaços cozidos você trará a oferta de cereais de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote que entre os filhos de Arão for ungido em seu lugar fará o mesmo, por estatuto perpétuo. Será de todo queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta de cereais trazida por um sacerdote será totalmente queimada, não poderá ser comida. Olha o que Deus está falando aqui, que não era só o povo que traria a oferta, mas mesmo os sacerdotes precisavam também trazer a oferta para o Senhor, e na totalidade daquilo que era decretado trazer. No caso aqui, 2 litros da melhor farinha da oferta contínua de cereais. Lembra que eles tiravam um bocado da oferta para queimar o Senhor das pessoas que trazia, a outra ia para o sacerdote. Então o sacerdote ia juntando ali farinha. Da melhor oferta, farinha, eles tinham que oferecer ao Senhor 2 litros. 1 litro pela manhã e 1 litro pela tarde. Eles ofereciam também ao Senhor, né? Então não existe, viu, gente, pastor que não dizima. Amém? Sou aqui esse dedo distrito aqui, hein? Souber que tem aí um pastor que não dizima, a coisa vai ficar estreita, viu, gente? Seja fiel, isso mesmo, Ana Virgínia. Seja fiel no pouco ou seja fiel no muito. Mas quando você é fiel no pouco, a Bíblia diz assim: sobre o muito te colocarei, né? Por isso que eu estou falando a você, mesmo você dona de casa, que não tem, quem sabe, um recurso próprio, mas se você tem um recurso que chega à sua mão, dê o dízimo ao Senhor. Ah, meu marido deu 10 reais para comprar pão. Tira R$1 para o Senhor. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida e o que Deus vai fazer na sua casa. Então agora vamos lá na lei, a lei a respeito da oferta pelo pecado, tá? O Senhor disse a Moisés: fale a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito da oferta pelo pecado. O animal que é oferta pelo pecado será morto no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto, diante do Senhor, coisa santíssima. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda do encontro. Tudo o que tocar a carne da oferta será santo. Se alguém aspergir desse sangue sobre a sua roupa, você terá de lavar aquilo sobre que o sangue caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que a carne for cozida será quebrado. Gente. Porém, se for cozida num vaso de bronze, o vaso deverá ser esfregado e lavado com água. Somente os homens da linhagem sacerdotal poderão comer dessa carne. Olha aí, gente. Não é isso que eu estou falando para você? Né? A gente está falando exatamente isso. O sacerdote pode comer dos elementos da ceia. Maria Lúcia, é canônico, inclusive, né? Para as pessoas servirem no altar de Deus, seja músico, seja dirigente, tem que ser dizimista. A maioria das igrejas, inclusive, que tem regimento interno, consta isso. Como é que você vai liderar
estar no altar de Deus, onde todo mundo te vê, dando mau exemplo. Então, é uma questão de entender isso. Aí você vai me dizer assim, mas pastora, igreja pequena, falta gente para tocar. Então, ensine essa pessoa a dizimar. Entende? Eu fui pastor em Inhaúma por 17 anos. Inhaúma tinha deficiência de levitas, muita, para cantar, para tocar. Cantava a capela, irmão. E quantas vezes chegou gente na minha igreja que disse, olha, gostei muito da sua pregação, gostei muito da direção do culto, mas tem uma falha. Eu dizia, qual é a falha? É que não tem aqui um baterista, não tem aqui um violonista, não tem um guitarrista. Aí eu falei, você quer que eu conserte essa falha como? Não, é porque eu sou baterista, né? Eu falei, você é de qual igreja? Não, é porque eu vim visitar aqui, sempre tive curiosidade de entrar, eu me ofereço. Eu falei assim, muito obrigado, mas você não é membro da minha igreja. Eu não conheço sua vida. Eu não sei como é que você está na sua igreja, nem com o seu pastor. Se eu não te conheço como ovelha, como eu vou botar você no meu altar? E se ao invés de eu botar uma ovelha, eu estiver botando um lobo? Aí, amados, eles não entendiam isso. Porque a maioria das igrejas pentecostal, você deu a paz do Senhor, você já canta, você prega, você saúda, você faz tudo. Só que nós somos metodistas. E a gente leva a Bíblia a sério. Amém? Então, lá não tenho, toca pandeiro, gente. Bota playback. Eu fiquei, a Sônia Pimentel tá por aí. Quantos anos, Sônia, eu fiquei com playback? Eu consegui um senhor da minha igreja que sabia baixar música, na época era MP3, e eu botava playback. A gente já fazia os playback tudo na seleção. Acabava uma, já entrava a outra. 3 louvores no dia de semana. E quando a pessoa que tocava, que era membro e era dizimista, ele estava na igreja no domingo, a gente cantava e tocava junto, né? Mas a gente não permitia, amados, que qualquer um subisse no altar. Tá aí a Sônia que não me deixa mentir. Muitos anos. E a gente deixou de adorar? Não. Inclusive, eu não canto nada, gente. Eu prego, eu ensino, mas eu não canto, até porque eu tive 3 fissuras na corda vocal. Mas teve um dia que Deus falou assim para mim. O louvor estava horrível. Pessoa que cantava mal. E estava cantando brigada com seu esposo. Então você imagina como aquele louvor estava diante de Deus. E aí o Senhor falou assim para mim, sobe e assume a adoração. Eu falei, mas eu não sei cantar. Aí o Senhor disse assim, quem disse que adoração é só cantar? Me adore. Subi, comecei a adorar o Senhor com palavras, com oração, com clamor. Amados, o fogo desceu. O fogo desceu. Porque a nossa adoração nem sempre é porque o instrumento toca bem ou a fulana canta bem. A adoração está no coração do adorador, que é aquele que Deus procura em espírito e em verdade. Amém, igreja? Você não vai deixar de adorar só porque não tem um instrumento ou só porque não tem uma cantora exímia. Aí, ó, Sônia lembra desse dia, não foi, Sônia? Fogo desceu, gente. Fogo desceu. Então, deixa só o fogo descer. Aquele fogo que não se apagará, tá? Então, vamos lá. Estamos no versículo... estamos no capítulo 7. A lei a respeito da oferta da culpa. Agora no verso 3. Dessa oferta se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas, também ambos os rins e a gordura que está sobre eles, junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que deve ser tirada junto com os rins. O sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. É oferta pela culpa. Todos os homens da linhagem sacerdotal podem comer dela. No lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma única lei haverá para elas. Será do sacerdote que com ela fizer expiação.
O sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá o couro do holocausto que oferece. Também toda oferta de cereais que for assada em forno ou que se preparar na frigideira e na assadeira será do sacerdote que a oferece. Toda a oferta de cereais amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão. Cada um receberá a sua parte. Amém. Amados, deixa eu só dizer uma coisa aqui, né, que assim me escapuliu. Aqui na oferta, né, a palavra diz no capítulo 6, verso 28, que a oferta pelo pecado, quando ela fosse feita em vaso de barro e a carne fosse cozida, o vaso de barro tinha que ser quebrado. Se fosse feita num vaso de bronze, aí tinha que ser esfregado, né, até ficar bem limpo. Ou seja, o que a palavra está falando, né, que aquele holocausto que foi oferecido ao Senhor, pela culpa, pelo pecado, ele recebe o pecado, aqui nesse caso, do pecador. Então, aquilo que o pecado tocou, que era o vaso de barro ou o vaso de bronze, deveria ser quebrado para que o pecado não viesse contaminar outra pessoa. Aí eu vou ter que fazer parêntese, né, gente? As pessoas têm mania, né, de às vezes não precisar. Olha bem, gente. Uma coisa é a precisão. Às vezes a pessoa não precisa, mas pega a roupa de todo mundo, né? Eu gosto tanto do modo que você veste, né? Vê lá uma blusa para mim, vê lá um sapato para mim. E, amados, recentemente, eu me lembro de eu falar isso em algum estudo meu, e uma pessoa me comentou que Deus fez ela lembrar que ela tinha uma amiga espírita no trabalho, e ela sempre elogiava, né, o sapato dessa amiga. E aí essa amiga foi e falou para ela assim: olha, eu tenho uns sapatos aqui para dar, você quer? Ela não falou assim, é seu, né? E até que se fosse da mulher eu já não pegaria, mas tudo bem. Ela não perguntou, ela só pegou os sapatos. E ela levou os sapatos, usou os sapatos, estava há anos usando sapato, e começou na vida dela uma enfermidade nos pés, que ela estava com grande dificuldade até de caminhar. E aí, quando eu fui dando essa aula e fui explicando que as pessoas não fizessem isso, ela lembrou disso. Ela ligou para essa amiga. E a amiga falou assim: não, amor, não era meu não, era da minha mãe. E a mãe, que era também espírita, estava entrevada na cama e já não andava mais. Então, o mesmo espírito familiar que estava lá naquela mulher tocou na vida daquela moça. A Sônia está lembrando que foi no curso de cura e libertação. E aquela pessoa, embora cristã, já estava desenvolvendo enfermidades a ponto de quase não poder mais andar. Então, o meu parêntese se você tiver muita necessidade de receber uma blusa, um casaco, um sapato, o que for, ora. Uma bolsa, ora. Quebra os vínculos. Quebra os... Senhor, eu preciso, não tenho recursos para comprar, mas eu estou agora quebrando o vínculo desse objeto com quem deu, por onde passou. Eu quebro os vínculos agora com a pessoa e com os demônios que tiver na vida daquela pessoa. Agora eu santifico ao Senhor. Santifica, gente. Vai ser para meu uso, vai ser para minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí você quebra os vínculos. Você está entendendo? Não sai só vestindo, não. Eu tenho uma praxe na minha vida de que minhas compras, roupas que eu compro, tudo eu consagro ao Senhor. Eu não gosto de nada meu ficar sem consagrar, né? É santíssimo para o Senhor. Então fica aí minha advertência, te ensinando. Mas, pastora, como acontece agora, as pessoas tiveram suas casas invadidas pelas águas, precisam receber roupa, mas mesmo a gente que doa roupa, a gente está doando de pessoas na igreja. Mas às vezes há pessoas na igreja
que tem familiares que não são cristãos. Então fica aqui um alerta para quem trabalha com ação social. Consagre ao Senhor. Consagra, gente, e abençoa. Para que essa roupa possa até ser um instrumento na mão de Deus para libertar vidas. Vai usar sapatos? Que aqueles sapatos possa ser um instrumento na vida daquela pessoa para conduzir os pés dela para a casa do Senhor. Vai usar uma roupa? Que a roupa que tocar no corpo daquela pessoa, assim como os lençóis, os lenços eram passados, né, para que Pedro orasse e os demônios fugiam, a gente vai determinar, Senhor, tudo que nós recebemos aqui em doação, estamos santificando ao Senhor e declarando que as pessoas que usarem essas roupas, que vestirem essas roupas, elas serão libertas de todo o poder das trevas. Quem calçar os sapatos, os chinelos, elas vão ser encaminhadas à casa do Senhor pelo teu Espírito Santo. Tá entendendo, gente? A gente tem muito jeito de a gente abençoar, tá bom? Então vamos lá. Versículo 11, não é isso? Tô certo aí? Diz aí se eu tô certo. Amém? Amém. Esta é a lei a respeito das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças trará bolos sem fermento, amassados com azeite, pãezinhos sem fermento, bem finos e untados com azeite, e bolos feitos com a melhor farinha, bem amassados com azeite. Com os bolos, trará por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de sua oferta pacífica por ações de graça. E de toda a oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ações de graça da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até a manhã seguinte. Lembrando, amados, que por mais que a gente critique Israel é um povo extremamente obediente à palavra. Por isso, embora pequeno, incomoda tantas nações na face da terra, e embora sendo uma das menores nações na face da terra, é a mais próspera, por causa da obediência. Por isso que a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. 16. Se o sacrifício da oferta se o sacrifício da oferta de alguém for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dela ficar também poderá ser comido no dia seguinte. No caso de um sacrifício de oferta, fez um voto a Deus, e aí traz aquela oferta do sacrifício. Poderá ser comido no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado. Se da carne do sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído o sacrifício. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa impura não se comerá, será queimada. Quem estiver puro poderá comer a carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa, tendo sobre si impureza, comer a carne do sacrifício pacífico que é do Senhor, será eliminada do meio do seu povo. Você vê que Deus não está de brincadeira, né, gente? A carne que tocar alguma coisa impura não se pode comer, será queimada. E quem estiver puro poderá comer a carne do sacrifício. Se alguma pessoa, tendo sobre si pecado, impureza, comer a carne do sacrifício pacífico que é do Senhor, será eliminada do meio do povo. O impuro não toca no que é puro. O impuro não toca no altar do Senhor, gente. Olha aí, ó. Olha aí. Se a pessoa tocar alguma coisa impura, como
impureza humana, ou um animal impuro, ou qualquer impureza abominável, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do meio do seu povo. A gente às vezes não entende por que às vezes pessoas se afastam do caminho do Senhor. A gente vê o superficial e as pessoas, elas têm sempre, né, aquele por quê, eu era tão boa, por quê. Mas às vezes, amado, tá debaixo de pecado, tá cometendo pecado, mas não quer só estar na igreja, quer comer, né? Quer estar no altar, quer comer daquilo que é do Senhor. A palavra diz, vai ser eliminada do meio do povo. Meu Deus, isso é forte, hein, gente? Vamos lá, verso 22. O Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel, dizendo, não comam gordura de boi, nem gordura de carneiro, nem de cabra, a gordura do animal que morre por si mesmo e a do animal que é dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma poderá ser comida. Quem comer a gordura do animal do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do meio do seu povo. Não comam sangue em qualquer das suas habitações, quer seja sangue de ave, quer seja sangue de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminado do meio do seu povo. Amado, para mim a Bíblia é meu manual de vida. Eu não posso falar, isso aqui me serve, isso aqui não me serve, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo. Porque a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Aqui ela foi falada inúmeras vezes, né, sobre a questão da lei. E se está dizendo aqui para não fazer, tem alguma base, irmão. Inclusive científica. Hoje a gente sabe o perigo que é comer sangue de animal. E as pessoas hoje, elas estão tão malucas, né, que há pessoas sendo tratadas e cuidadas porque elas estão comendo sangue de pessoas. Tem pessoas hoje que acham mais barato o vampirismo e se aprender a se viciar nisso. Então, como diz a Bíblia, é um abismo chamando outro abismo. E imagina a contaminação do sangue entrando no sangue da gente. Por isso, né, amados, a coisa está do jeito que está, né? Então, quando eu aprendi, e eu aprendi isso na escola dominical, devia estar com uns 13 anos, que a gente não devia comer sangue de animal. Eu sou filha de português, né? Então, filha de português, o pai faz chouriço, filha de português faz galinha ao molho pardo. Eu tirei tudo isso do meu cardápio. Faz falta nenhuma. Nenhuma. É melhor obedecer do que sacrificar. Verso 28. A porção dos sacerdotes. O Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel, dizendo, quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor. Do seu sacrifício pacífico. Trará com suas próprias mãos as ofertas queimadas ao Senhor, trará a gordura do peito com o peito, para movê-lo por oferta movida diante do Senhor. Olha, alguém está dizendo aqui, ó, minha mãe pegou uma bactéria por tomar sangue. Meu Deus, olha isso. Tem muita gente na roça, né, que tem esse hábito de ficar mais forte, né? Ficar mais cheio de doença, né, gente? Verso 31. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita vocês deverão dar ao sacerdote como oferta tirada dos sacrifícios pacíficos que vocês oferecem. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, porque tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, o peito que é movido e a coxa da oferta, e dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos por direito perpétuo aos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão
e a porção de seus filhos das ofertas queimadas no dia em que foram sacerdotes ao Senhor. Deus honra as primícias. Como Deus havia honrado, né, Arão e seus filhos para serem sacerdotes, uma família sacerdotal, e Deus havia dado, quando eles estavam ainda no Egito, o direito deles, Deus disse, é estatuto perpétuo, ou seja, é para sempre. É para sempre, né? E aí, né, fica esse cuidado até hoje. E Deus está repetindo isso aqui, né? E verso 36. Isto é, o que o Senhor ordenou que os filhos de Israel dessem a eles, no dia em que os ungiu, estatuto perpétuo é de geração em geração. Esta é a lei a respeito dos holocaustos, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta pela consagração e do sacrifício pacífico que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Palavra do Senhor. Amém? Gente, consegui terminar com você já até o capítulo 7 do livro de Levítico. Amanhã, né, estaremos lendo versículo 8, 9 e 10. Capítulo 8, 9 e 10, ok? Então, que a gente continue firme, aprendendo, né? Eu vou orar hoje porque nós estamos no propósito até quarta-feira de cinza, né? Não vamos baixar a guarda, né? Para o inimigo não avançar. Vamos continuar sendo fiéis ao Senhor. Comando é comando. A gente não está aqui para questionar. A gente está aprendendo a obedecer. Ore comigo então, amém? Senhor, em nome de Jesus, cobre com teu sangue a cada um dos teus filhos e filhas que estão nessa live. Em nome de Jesus, eu proíbo retaliação do inimigo, retaliação das trevas. Eu declaro em nome de Jesus que nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. E o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. Senhor, acampa teus anjos ao redor. Em nome de Jesus, e livra teu povo. O povo que se chama pelo teu nome. Livra o povo metodista, Senhor. Toma os bairros nas tuas mãos. Toma, Senhor, as cidades. Toma Nova Iguaçu, Queimados, São João do Meriti, Belfor Roxo, Caxias, Senhor. E toma todas as regiões distritais na tua mão, Pai. E impede o avanço das trevas. Nós estamos decretando que haja silêncio nessa terra como nunca houve. Apesar de ser tempo de carnaval. Mas amarramos a boca das trevas, de todo o espírito do Senhor, de lascívia, de prostituição, de vício, de alcoolismo, Senhor, todo espírito de pombagira, todo espírito de Zé Pilintra que não tenha poder sobre a nossa terra. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Senhor, todo espírito, Senhor, que sopra aos ouvidos das pessoas para que levar essas pessoas à prostituição e adultério. Em nome de Jesus, Senhor, torna as pessoas, Senhor, insensíveis, Senhor, que elas não possam ouvir o que os demônios estão dizendo. Vai, Senhor, nos lugares, inclusive que são consagrados a demônios, Senhor, como os sambódromos, os terreirões de samba, Senhor, os lugares onde as pessoas estão reunidas nas praças, nas ruas e avenidas, porque embora, Senhor, uma grande parte da população cega espiritualmente queira isso, nós sabemos, Senhor, o mal que isso libera, e nós estamos repreendendo o mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, amarra, manieta todo o império das trevas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, envia fogo do céu para destruir, queimar todo o holocausto demoníaco que foi feito em oferenda aos demônios. Senhor, faz esse mal recuar em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, e toma teu povo nas tuas mãos, cobre com teu sangue do alto da cabeça à planta dos pés,
Cobre com o teu sangue pastores e pastoras, a família pastoral, o nosso bispo Paulo Rangel, a Eliane, seus filhos Isaac e Analisa. Toma, Senhor, todos os pastores e pastoras, todos os aspirantes ao presbitério, todos os missionários designados, Senhor, evangelistas e diáconos, aonde eles estiverem, toma nas tuas mãos e toma o povo que se chama pelo teu nome. E eu rogo de forma muito especial, Senhor, pelo povo da igreja metodista. Livra do mal, das doenças, das enfermidades, das setas que voam de dia, Senhor, das setas inflamadas do inimigo, Senhor, que ciranda durante a noite. Toma a terra nas tuas mãos, Pai. Nós não entregamos a terra na mão de Satanás. É palavra de autoridade, palavra da igreja. E a palavra diz, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Senhor, entra nessa peleja, meu Senhor amado. Atende o clamor do teu povo e nos livra de todo o mal. Livra de acidente de carro, de atropelamento, de assalto. Senhor, tem havido uma onda gigantesca de assaltos, de motoqueiros, de motoboys, de transeuntes. Senhor, desbarata esse exército demoníaco, ladrão, que se corrompe e que leva as pessoas, Senhor, a desespero e morte. Em nome de Jesus, faz cessar todo o império das trevas que se levantou, em nome de Jesus Cristo. E nos guarda no caminho, nos guarda na ida, nos guarda na volta, nos guarda, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, esses dias, quando eu tive que sair com o Ivan, foram mais de 10 tentativas, Senhor, do inimigo para a gente ter um acidente terrível, mas o Senhor nos livrou. A tua oração sacerdotal diz, e livra-os do mal. E eu e nós aqui estamos em concordância dizendo, e livra-nos do mal, pelo poder e na autoridade que há no nome que está acima de todo nome, Senhor. Atende, Deus, o nosso clamor, porque não baixaremos a guarda. A torre está levantada, o clamor está ligado na terra, ele está ligado no céu, e que não pare e não cesse até que se cumpra. Que o Senhor nos livre de todo mal. Livra o Rio de Janeiro, livra o município de Nova Iguaçu e todas as cidades, municípios aqui representadas. Eu oro pela primeira região eclesiástica, eu oro, Senhor Deus, pelo todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente. Deus abençoe, diga seu amém, né? Amém, é assim seja, é concordância. Você concordou comigo, está ligado na terra, está ligado no céu, tá bom? Amanhã nos encontraremos aqui, amanhã nós vamos nos ver, amém? E vamos continuar aprendendo mais e mais com a palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida, né? Para minhas ovelhas, estou chegando, tá, gente? Falta pouco. Deus abençoe, uma noite de descanso para todo mundo. Ó, beijo, a paz do Senhor.